Sai da igreja com a paz do Senhor. Fico feliz por estar aqui hoje, nessa casa, onde eu cresci, e desenvolvi, graças a Deus. Eu repito as palavras de Davi: se eu gaguejar não tem problema, porque aqui é um gago legítimo, então pode acontecer. Mas eu agradeço muito pela vida de Davi, porque no dia que aconteceu eu estava indo trabalhar com o Renato e recebemos essa ligação, porque tudo que veio acontecer a gente não acreditou, A gente foi ajudar ele mesmo, lá passar a noite com ele, para ajudar a irmã. Eu fui um dia para passar a noite com ele, mas acabei dormindo também lá. E ele ficou acordado, mas Deus ajudou e é um milagre mesmo dele estar vivo. Isso é a mão de Deus que está sobre a nossa vida de cada um. E Ele vai sustentando do jeito que Ele quer. Agradeço pela oportunidade que Ele me deu para trazer uma palavra. Fiquei nervoso, ainda estou. A gente diz que Deus nos ama a cada batida do nosso coração. Então Ele está me amando mais, porque meu coração está batendo mais rápido. Mas eu sei que Deus tem algo para nós hoje. Eu não tenho nada, mas Deus tem. Bora abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8 e versículo 22. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Que diz, irmão? E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até o vento e a água manda e lhe obedece? Até aqui, irmão. Eu quero ficar com o 25, onde Jesus questiona o discípulo e diz: onde está a vossa fé? Se eu voltar nos versículos, eu vou ver que os discípulos viu Jesus fazendo muitos milagres. Deus operando, Deus curando os enfermos, os doentes, o paralítico, cego vendo. Eles estavam vendo o poder de Deus agindo. Eles viram até uma mãe que estava levando seu filho, já morto, e Deus ressuscitar aquela criança. E quando Deus operava, sempre que falava: que seja conforme feita a tua fé. Tudo que Deus fazia, Ele perguntava: seja conforme a tua fé. Vá, a tua fé te salvou. Então, os discípulos sempre viam isso, sempre Deus questionando. Agora, quando chegou na hora deles, faltou fé. E Deus questiona: cadê a tua fé? Isso, mesma coisa acontece nos nossos dias. A gente vê aí os milagres de Deus fazendo. O que Deus faz, a gente está vendo. Tem até a internet que fica divulgando os testemunhos dos irmãos, A gente até diz: tem a fé que Deus vai agir. Mas quando chega a minha vez de eu provar a minha fé e mostrar a minha fé, minha fidelidade, às vezes eu não mostro a Deus. Às vezes a minha fé ela falta nos momentos mais difíceis da nossa vida. E faltaram aqui para os discípulos: Deus, cadê a fé de vocês? Porque Jesus estava no barco, então Jesus estava com ele. E temeram. E cadê a tua fé? Fé, ela não tem o significado de fidelidade, crença e confiança. A fé, ela nos traz um sentimento de esperança, de alívio, de sossego. Nos momentos que são mais difíceis da nossa vida, a fé vai trazer um descanso para a alma de cada um. Ela traz esperança.
A fé, elas implica ter um comportamento contrário à dúvida. Não pode ter dúvida, mas faz a gente ter uma certeza absoluta daquilo que estamos acreditando. A palavra fé, ela vem do grego, de pista, que quer dizer acreditar, ou do latim fidelis, que é fidelidade. Agora, no contexto religioso, a fé, ela é uma virtude daqueles que acreditam absoluta. Ele tem aquela certeza em Deus. Acreditar em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. É acreditar que Jesus é o Filho de Deus. É acreditar na sua Bíblia. É acreditar que isso aqui é de Deus e fora disso aqui não existe contestação. É isso aqui. E na Bíblia, a fé, ela não pode se resumir a um simples falar. Não se resume às palavras ditas, eu creio. Não se resume só a isso. Ela é uma fé mais profunda e uma coisa mais firme em Deus, onde a gente acredita na sua onisciência, na sua misericórdia, no seu amor, na sua onipotência. Então, a Bíblia nos faz acreditar nisso, em Deus. E uma fé genuína, ela é uma fé que permite a gente acreditar nas promessas de Deus, embora que a gente não tenha visto. Ela faz a gente submeter à vontade de Deus, embora que a gente não compreenda o seu propósito. Ela faz eu me anular por completo e dizer, me enche, Deus. Era isso que Paulo dizia, eu já não vivo mais por mim, mas Cristo vive em mim. Então a fé é isso. É algo que a gente não posso explicar vendo e vai muito além de algo físico que você pode tocar. Então, a gente vive num mundo onde todo mundo tem fé. Todo mundo acredita em algo. E todo mundo vive pelo que acredita. E questão de fé, não posso resumir só a isso. A palavra, gente, só eu acredito. Mas tem que ter algo a mais. Para ter fé, você precisa compreender aquilo que você acredita. Se você não tem compreensão daquilo que você acredita, então a sua fé não é verdadeira. É uma fé cega e sem utilidade nenhuma. Por quê, Mateus? Veja bem. Alguém prega para você sobre o Evangelho de Deus. Você aceita. Mas vem outro, prega um evangelho diferente. E você dá ouvido. Porque você não buscou compreender e firmar sua fé no verdadeiro evangelho. Eu falo de compreender a Bíblia, estudar ela, firmar sua fé em Deus. Por não fazer isso, você dá ouvido a outro. Você abandona a fé salvífica e dá ouvido a uma fé enganadora. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, dirá o seguinte: nos últimos tempos haverá muitos apostadores da fé, por dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de Satanás. Se eu dou ouvido ao espírito enganador e eu escuto e acredito, é porque não tinha compreensão daquilo que eu já acreditava. Então, minha fé não era uma fé firme no Senhor. Então, eu tenho que compreender. E chega outra coisa, a aceitação. Se alguém prega o evangelho para mim, eu busco compreender, aí eu tenho que decidir, eu acredito realmente em Deus? Eu acredito nesse plano de salvação? Eu acredito no céu e no inferno? Não, Mateus, mas tem que acreditar, não é se a pessoa compreender, mas não. Vivemos num mundo onde o povo lê a Bíblia, você tem que entender, mas despreza tudo isso. Eu trabalho com um cara, ele era da igreja, estudava, compreendia, mas ele disse, Mateus, eu tenho 99% certeza que o Deus é o Deus cristão. Eu digo, só 99% é. Infelizmente, essa tua fé não vai te salvar. Ou é 100% em Deus, ou esquece. Deus quer uma certeza nossa. Não, Senhor, eu acreditei 20% no Senhor, mas é suficiente? Não. Ele quer uma entrega. Então, a gente tem que aceitar absolutamente. Como eu disse, a nossa fé é uma fé absoluta. Daqueles que acreditam em Deus. É absoluta, é 100%. Eu acredito só em Ti, meu Deus. Só em Ti, mais nada.
E chega uma terceira situação, ação. Se alguém prega o evangelho para mim, eu compreendo e eu aceito, tem que ter uma ação aí. Se eu não tomo nenhuma atitude, até a Bíblia fala de fé e ação, anda junto. Então, se eu acredito nisso, eu aceitei, mas não faço nada, será que realmente aceitei? Será que eu tive fé? Tem pessoas que estão na igreja e nunca procuraram ser batizadas nas águas. Batismo nas águas é um ato de fé. Batismo nas águas de fé, igreja. É onde a gente toma a decisão. Eu não vivo mais para esse mundo. Hoje eu me vivo para Deus. Hoje eu me vivo para Deus. Não foi isso que Filipe estava pregando para o eunuco? Eunuco estava lá com a escritura, lá Isaías, mas não entendia. Aí Deus vai lá, Filipe, prega para ele. E Filipe chega, você compreende o que você está lendo ali? Ele estava lendo sobre o Cordeiro de Cristo. Não compreendo porque tem ninguém que me ensine. Aí Filipe vai, prega sobre Jesus, sobre o Cordeiro de Deus. E eu não, tem alguma coisa que me impeça de ser batizado nas águas? Só uma coisa, mas eu te perguntar, tu acredita realmente, de todo o teu coração, que Jesus é o Filho de Deus? Ele diz, eu acredito de todo o meu coração. Então, batizou ele nas águas, porque teve ele acreditou, compreendeu e tomou uma ação. Eu quero me batizar nas águas hoje. É isso que falta na nossa vida. Um ato de fé, uma fidelidade no Senhor. Não uma coisa pequena, é uma fé mesmo no Senhor. Se todo mundo vive pelo que acredita, então vamos viver para Deus. Se minha fé é do Senhor, então eu vou viver uma vida de fé para com Ele. Não preciso ter medo, pois aquele que confia no Senhor são como um monte de Siões, que não se abala, mas permanece para todo sempre. A gente jamais saberá o alcance da nossa fé até que a gente seja posto diante de uma situação que vai exigir uma renúncia nossa para fazer aquilo que Deus quer na nossa vida. Pedro vai dizer que as provações são para provar se a nossa fé é verdadeira. O ouro que pode ser destruído, ele é provado pelo fogo. Quanto mais a vossa fé, que é mais valiosa. Então é preciso que haja uma prova para que tenhamos firme. Então Pedro diz que a provação é necessária para ver se a nossa fé é verdadeira e para que tenhamos firme na caminhada com o Senhor. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, parte B, Paulo vai dizer que Deus deu uma medida de fé para cada um. Deus repartiu e deu uma medida de fé para cada um de nós. Essa medida de fé, ela acontece a partir do momento da nossa conversão. É a partir daquele momento que eu aceito de todo o coração o Senhor. Senhor, Tu é o meu Deus. Então Deus dá uma medida de fé. Deus não dá uma fé completa, mas Ele dá uma medida para poder continuar caminhando. E aí somos responsáveis para que essa nossa fé, ela seja aumentada. A gente prega muito lá que o grão da mostarda, se a gente tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, iria para essa montanha e iria para o outro lado. Porém, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Ela diz, não, pequena fé não pode ser pequena fé, porque no versículo seguinte, parte A, Deus está falando para os discípulos, questionando ele, porque eles tinham pouca fé. Então, no grão de mostarda ali, disse, se vocês tivessem uma fé como de um grão de mostarda, como? Não é o tamanho. O fé do grão de mostarda, ele é um grão que muito resistente. É um grão muito duradouro, ele é firme. Pode vir o que vier, ele não se quebra. Nossa fé tem que ser uma fé firme. E ele é tão pequeno, mas quando ele é plantado, ele chega a medir 3 metros de altura. E dá muito fruto. É isso que Deus está dizendo ali, ó, a fé de vocês não pode ser pequena. Ela tem que ser uma fé resistente para aguentar as provações que virão na vida de vocês. E essa fé de vocês tem que dar um fruto. Tem que frutificar a fé de vocês. É isso que é na nossa vida, que a gente seja firme e frutifique. Então Deus dá uma medida de fé para cada um. A gente pode ver isso lá em Abraão.
A gente fala muito lá em Gênesis capítulo 22 de Abraão, ele e os filhos dele, mas se a gente for para Gênesis capítulo 12, no começo de tudo da história de Abraão, Deus faz as promessas para Abraão, né, dá uma ordem, Abraão tem o quê? Um ato de fé. Escuta o Senhor e obedece. Ato de fé, né? Abraão, ato de fé. Mas ali, ele não tinha a fé que ele tinha no 22. Ele não tinha fé plena no Senhor. Ele tinha uma medida de fé. Por quê? Porque no 12, eu vejo no começo ele confiando no Senhor. Ele ouve uma voz e escuta, é essa voz que eu vou seguir. Só quando ele sai, ele passa no Egito. Começando no capítulo 12. Quando ele passa no Egito, ele teme. Ele teme que ele morra. Porque ele diz assim, a minha esposa é muito bonita. Vá que Faraó queira ela e ele vai me matar para conseguir ela. Aí ele fala, Sara, vem cá. Se tu realmente me amas, diga que você é minha irmã, para que eu não morra, porque tão formosa você é. Aí eu fico pensando, meu Deus, Deus prometeu a Abraão algo e Abraão já está duvidando do Senhor? O que Deus prometeu para você? Você acha que Deus não cuida de vocês, não? Aqui eu vejo que Abraão não tinha uma fé no Senhor, porque ele duvidou que Deus não podia levar ele das mãos do faraó. Ele teve medo ao ponto de precisar mentir, de omitir uma verdade. E quase que a esposa dele se prejudicava também. Mas Deus teve misericórdia. Então eu vejo que Abraão não tinha uma fé plena no Senhor no começo da caminhada. E Sara também não teve. Sara achava, depois de 22 anos, que Deus fez a promessa com 75 anos para Abraão, e quando Abraão fez 6 anos, foi que a promessa veio se cumprir. Então, quando Sara assim, eu acho que essa promessa não é para mim, não. Eu vou dar H para ele. Olha o erro do crente. É duvidar das promessas do Senhor, e eu vou dar o meu jeitinho de fazer. E Sara fez. Toma aqui ela, Abraão aceitou. O que foi que aconteceu? Quando o menino nasce de H, ela disse, só tem um desprezo agora nessa casa. Só tem uma amargura. Às vezes a gente passa por provações que nem foi nem Deus que botou a gente. Foi nós que colocamos nessa provação por causa da falta da fé. Israel não era para ter passado 40 anos no deserto. Não era ter passado. Era algo tão rápido, mas por dúvida, por murmuração, foi 40 anos. E Sara estava sofrendo. Mas se for lá para frente ainda, chega 3 anjos na frente de Abraão. E fala, Abraão, no mesmo tempo, no ano que vem, eu visitarei a tua esposa. E ela dará ao filho. E Sara, ela escutando na tenda, e disse, ela riu no seu próprio coração e disse, eu, avançado de idade, terei prazeres com meu esposo? E uma disse, por que tu riste, Sara? Não, eu não ri não, você riu. Você duvidou do Senhor. E quantas vezes a gente duvida do Senhor no nosso próprio coração? Só porque não está acontecendo aquilo que era para acontecer. Mas a fé não age quando você está vendo. Age quando nada está acontecendo. Sabe por que tu duvidaste? E um anjo por acaso há algo impossível para o Senhor, Sara? Porventura Deus falaria alguma coisa e não cumpriria? Por acaso Deus ia mentir? Embora quem seja infiel, Deus é fiel. Sara duvidou do seu próprio coração, o que Deus tinha acabado de dizer. E quantas vezes a gente põe na mesma situação, Deus fala com a gente, fala, será que é isso mesmo? Dúvida no coração, Deus não quer um coração duvidoso. A fé é contrária à dúvida. Se o Senhor falou, eu vou. E chegamos já no 22, onde, interessante que no 22... Mas antes, Deus chega no momento para Abraão, eu quero falar com você. Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Ande na minha presença. É ser perfeito. Esse ser perfeito aqui, Deus está dizendo o seguinte, Abraão, tenha maturidade na fé para comigo.
Abraão, ande comigo, mas tenha maturidade. Abraão, ande comigo e você não temerá mais a morte. Abraão, ande comigo, você não vai se entregar mais à dor, à tristeza, porque minha presença vai te sustentar. E muitas vezes o que faz nossa vida é uma fé madura no Senhor, uma fé de confiança que Deus não vai deixar nada acontecer na nossa família, na nossa casa. Mas está faltando, não se preocupe, Deus proverá. Falta aquela fé, está faltando tudo, não se preocupe, Deus vai agir. Não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. É aquela coisa, não sei o que você está passando, mas não tenha medo nenhum, porque Deus está contigo. É só andar na presença dEle e ter maturidade em confiar no Senhor. Depois de Deus disse de Abraão, Deus fala com Abraão, Abraão, ele fala, eis-me aqui, Senhor. Abraão, pega o teu filho, pega Isaac, o filho que tu ama, o teu único, oferece ele a mim, lá no Monte Moriá, onde eu te mostrarei. Agora pesou, porque Abraão mentiu para não morrer, e agora Deus está pedindo o próprio filho dele. E a fé tem a ver com ação. Qual foi o tudo de Abraão? Ele acordou bem cedo, preparou o jumento, preparou a lenha e partiu com o filho. Aqui eu vejo a prova de fé que Deus está querendo de você, tem que vir de você. Não é de ninguém, não. Para de mandar o outro orar, não. É você que tem que buscar. Você que tem que provar a sua fé no Senhor. E Abraão vai e diz que a caminhada é de 3 dias. Já imaginou você 3 dias caminhando com seu filho do lado, com um cutelo na sua cintura, que será a arma que você vai matar o seu próprio filho? É pesado demais. Eu não compreendo muito o sentimento, porque eu não sou pai. Mas se fosse pai, eu acho que entender a situação de ver seu filho nascer e agora eu vou ter que entregar ao Senhor. Será que Abraão entregou a dúvida ao seu próprio coração? Será que ele ficou desesperado porque eu saí, Deus me prometeu algo e agora ele está querendo tirar de mim? A caminhada foi 3 dias até sacrificar o seu próprio filho. E é interessante que nesses 3 dias a Bíblia vai dizer que ele não duvidou de nada, porque dentro dele tem uma esperança chamada fé. E o que ele acreditava? A mãe vai dizer que Abraão acreditava que Deus podia ressuscitar o filho dele dos mortos quando ele quisesse. Essa era a fé que estava em Abraão. Abraão nunca viu Deus ressuscitar ninguém dos mortos, mas ele dizia para si mesmo, eu não vi, mas eu acredito que ele pode. Aqui Abraão já está tendo maturidade na fé. Eu não estou vendo nada, mas eu acredito que meu Deus pode. É essa fé que Deus quer de nós, que a gente possa olhar para Deus, para a nossa situação e dizer, eu não posso nada, mas é quem eu sirvo, Ele pode fazer. Mas eu queria ficar só com isso, dizer que Deus vai fazer tudo o que você quiser, mas não é isso não. Deus não é um gênio da lâmpada para fazer tudo o que você quiser, na hora que você quiser. Deus não me deu, tal. Não, Deus não gosta de criancinha não, mimada não. Deus quer coisa séria com a gente, quando se trata de fé. Deus quer até quando Deus diz um não pra gente, a gente tem que ter fé. A gente cantava um hino, né? Faz muito tempo, mas se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, continua sendo Deus. Mas se a doença vier, Ele é Deus. E se não for curado, Ele é Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro por quem Ele é. É isso que Ele quer da gente. Ele quer uma fé que não está nas coisas que Ele vai nos dar e as bênçãos, mas uma fé de quem Ele é. Eu posso ver isso em Jó. Jó vai começar a dizer que a Bíblia diz que Jó era um reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal. Depois vai falar os bens dele, que é menos interessante. E do nada, Deus reúne os filhos, Satanás no meio pergunta, Satanás, de onde tu vem? Eu venho de rodear o mundo. Veio de rodear o mundo, foi? Tu viste o meu servo Jó? Olha, interessante, Deus está usando exemplo de fé de Jó. Será que Deus poderia me usar nesse momento lá no céu? Para falar da minha fé?
da minha fidelidade ao Senhor? Será que Deus pode usar a tua fé como exemplo? Será que Ele pode mesmo usar a tua fé? E Satanás diz, eu vi bem Jó. Só que a fé de Jó é uma fé deobalde. Deobalde é uma palavra que tem o seu sentido de algo tolo, algo inútil, algo imprestável. Satanás está dizendo, a fé de Jó é uma fé inútil. É algo que não presta para nada. Porque o Senhor está dando tudo o que Ele pede. Se Deus olhar assim, então tire tudo dele. Pode tirar tudo dele, só não tira a vida. Olha o que Deus está falando com Jó, e Jó sabendo de nada. Satanás se retira da presença do Senhor. Começa a tirar os bens de Jó um por um. E o bem mais valioso que ele tinha era os filhos, foi para o último. Ele vai dizer que veio um vento na casa e derrubou a casa. E os filhos de Jó morreram esmagados pela casa. Só um sobreviveu para contar para Jó. Jó, os teus filhos felizmente morreram. Veio um vento e derrubou tua casa. Interessante que ele pega uma parte e diz que todo dia Jó orava pelos seus filhos. Ele pensava, pode ser que meu filho tenha pecado contra o Senhor, e eu vou sacrificar aqui por amor deles. Quem é o pai que não ora pelo seu filho para Deus proteger? Jó fazia isso pelos seus filhos. E do nada ele recebe a notícia que os filhos deles morreram. E é para dizer que ele sai de casa, ele rasga a sua roupa, raspa o seu cabelo de luto e de tristeza e se ajoelha no chão. E diz que ele adorou. E qual foi a adoração de Jó ali? Também escrito, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. E aqui chega a adoração de Jó, que ele vai dizer, o Senhor me deu meus filhos, mas foi o Senhor que tomou. Bendito é o teu nome. Como assim? Jó tem a confirmação que Deus entregou para ele os filhos. Mas ele dizia, mas eu sei que foi o Senhor que tomou eles de mim. Bendito és tu, Senhor, por essas coisas. Eu lembro que eu disse que a fé junior é fazer você se curvar na vontade de Deus, embora que você não entenda nada. Jó não entendia o que estava acontecendo. Jó não sabia qual foi a culpa dele para isso ter acontecido. Mas Jó não sabia, eu não sei de nada. Mas eu sei de uma coisa, eu vou te adorar. Você já adorou a Deus na dor? Dizer, bendito és tu, Senhor. Bendito é teu nome, grande é tu, Senhor. Mas Jó, na sua dor, ele vai dizer, Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito és tu por causa disso. É assim que Deus gosta. Lembra o nome de Marta e Maria? Marta vai dizer, vai falar com o Senhor, diga a ele que o amigo dele que ele ama está doente. Mas Jesus não vai. No quarto dia o Senhor aparece. E quando o Senhor aparece, Marta já vai lá direto, espera nem Jesus entrar na cidade e questiona, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, se tu tivesse fé, tu vai ver a glória de Deus. Marta não entendeu, então Deus chama Maria, ela vai entender. E quando Maria escuta, o mestre está te chamando, Maria. E Maria vai correr, só que a atitude de Maria foi diferente. Quando Maria vê o Senhor, ela não questiona primeiro. Maria estava de luto porque o irmão dela tinha morrido. Ela sabia que pedir o Senhor não chegou quando pediu. Mas quando ela viu o Senhor, a Bíblia vai dizer que ela se prostrou aos pés do mestre. Ela se prostrou aos pés do mestre chorando e disse a mesma resposta. Se eu tivesse aqui, eu não teria morrido. E a Bíblia vai dizer que Jesus chorou no momento. Foi a mesma pergunta, mas a atitude foi diferente. Maria se prostrou na sua dor. E a gente às vezes não se prostra. Às vezes é difícil adorar a Deus. Às vezes é difícil ter fé. Então, como vou ter um descanso no Senhor? Como eu posso descansar no Senhor? É aquele versículo que a gente diz:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. 2 palavras: entrega. Quer descansar? Entrega ao Senhor. Entrega a tua vida. E quando você entrega, você descansa. Você descansa porque não está mais nas suas mãos, está na mão do Senhor. E muitas vezes a gente entrega e pega. Entrega ao Senhor e pega de novo. Entrega mais uma vez e toma das mãos deles. Quando foi que tu descansou? Quando foi que realmente tu entregou a tua vida ao Senhor? Alguma coisa aconteceu? Nunca, porque nunca entregou. Nunca descansou, porque nunca entregou realmente a tua vida ao Senhor. A gente diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas às vezes falta um pão na mesa. Às vezes vai faltar um amigo. Às vezes vai faltar um dinheirinho para você pagar aquela conta. Mas algo que não vai faltar é o Senhor na tua vida. É isso que quer dizer, pode faltar tudo, mas o Senhor não faltando, eu não temerei mal algum. Porque no dia que tu tiver fome, quem vai te sustentar é o Senhor. No dia que nenhum amigo for te ver, não precisa, o Senhor estar lá contigo. E Ele me faz descansar em pastos verdes. A gente quer trabalhar, quer correr, mas não. O Senhor faz a gente descansar. Ele faz a gente descansar. E a gente só vai descansar no Senhor a partir do momento que a gente realmente entregar a nossa vida ao Senhor e confiar plenamente nele. Ainda que eu habite, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu direi ao Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Em Ti eu confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da seta que voa de dia. Ele me cobrirá com suas penas e lá eu estarei seguro. Ele guarda a tua entrada e tua saída. Ele ordena os anjos que te protegem. Ele te pega pelos braços para você não tropeçar. Davi, quando escreveu esse versículo, ele tinha uma fé plenamente no Senhor. A gente tem que ter fé no Senhor, irmão. A gente confiar que Deus sabe todas as coisas. Tem que ter fé na dor, na alegria. Tem que ter uma fé madura. Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que está acontecendo. Mas bendito é Tu. Bendito é o Senhor. Eu não preciso compreender, mas eu tenho que aceitar. Então a gente tem que aceitar, embora que seja mais difícil. Não se preocupe. Não tem lugar a dúvida, ao medo. Descanse. Tenha fé. É igualzinho aquela música de Armando Filho que diz, né? Tem uma voz que diz que eu devo parar, mas tem outra voz maior me faz assim cantar: soberano és Tu, Senhor. Soberano és Tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és Tu, Senhor. Que no bom viver ou na provação, soberano és Tu. Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus aplique Sua palavra em nossos corações. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nenhum de nós, irmãos, tem mérito para crer para a salvação. A fé que entra na nossa vida para acreditarmos no Senhor, para recebermos salvação, é o Senhor quem coloca. Aleluia. Não é mérito nosso. Os méritos da salvação de cada um de nós foram conquistados por Cristo na cruz do Calvário. Aleluia.
e é o Senhor quem coloca fé. Sabendo nós que quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, aleluia, no versículo de número 13, ele diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 14 diz: e como invocarão aquele em quem não creram? No versículo 15 diz: e como crerão daquele de quem não ouviram? No versículo 16 diz: e como ouvirão se não há quem pregue? No versículo 15 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam boas novas. E no versículo 17 diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. A fé, ela penetra na tua vida por meio da palavra. É a palavra de Deus quem gera a fé em você, por meio da ação do Espírito Santo. E mediante a tudo que foi pregado aqui, que foi louvado, a palavra de Deus, os louvores, os testemunhos que foram ditos aqui nesta noite, quero perguntar se tem alguma pessoa que está afastada do Evangelho, ou que ainda não é evangélica, e deseja entregar sua vida a Jesus, crendo nele como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, para ter o perdão de Deus e o teu nome escrito no livro da vida nos céus. Tem alguém nesta noite que ouviu a palavra de Deus, que está afastado do Evangelho, ou que ainda não é evangélico e quer entregar sua vida a Jesus? Glória a Deus. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Tem alguém? Não tendo ninguém, Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Jardim Veneza. Temos culto aqui na terça, na quinta e no domingo. No domingo começa às 18h30. Glória a Deus. Todos são bem-vindos. Agradecemos a Deus pela vida do nosso irmão Davi, sua família. Deus continue abençoando toda a família, os vizinhos, os amigos, todos os parentes que aqui estiveram. Deus abençoe a todos, sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Agradeço também à igreja que cooperou nesse trabalho, a mocidade, as crianças, as irmãs, o ministério, toda a igreja que veio prestigiar e louvar a Deus com o nosso irmão Davi. Deus abençoe a igreja. Amanhã, 7 da manhã, tem consagração para a mocidade no bairro das Indústrias, a partir das 7 da manhã. A mocidade continua lá pela manhã, mas temos escola bíblica aqui a partir das 9 da manhã. Para toda a igreja, só a mocidade que vai estar no bairro das Indústrias. À tarde, 15 horas, teremos evangelismo e à noite, culto da família, às 18h30. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Há um pedido de oração. Pela saúde da minha tia Fátima. O ombro e a visão para Deus restaurar. Quem é Fátima? Está aqui? Tia Fátima? Ah, tia Fátima está de massa branca, né? Pronto. Amém. Vamos orar por tia Fátima, para Jesus restaurar sua visão, sua saúde, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, irmãos, para agradecer a Deus. Agradecemos também ao nosso irmão Mateus. Deus continue abençoando Mateus, toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar nesta noite. Nosso irmão Araújo lembra que vai ter lanche aqui para toda a igreja, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo nesta noite. Nosso irmão Humberto vai orar. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Saber quem é os pais desse jovem Mateus, que eu acho que os pais dele devem ter muito orgulho dele, viu, irmão? Por esse jovem estar na presença de Deus e pregando. Tenho certeza que os pais estão muito felizes por eles. A gente tem que orar muito por Mateus, para que Deus continue abençoando ele, em nome de Jesus. Quem mais precisa de oração? Vamos orar. Querido Deus, entregamos nas tuas mãos nesta hora, Senhor, tudo que foi dispensado da tua parte. Ó Deus, pela boa palavra, pelos bons hinos que ouvimos e os belos testemunhos, Jesus, continua abençoando o jovem Davi,
a sua mamãe, seus irmãos, a sua namorada, toda a família que vieram aqui. Aleluia, Deus continua abençoando este povo, nossos ministérios, nosso pastor local. Meu Deus, continua abençoando a tua igreja. Despede a gente para nossas casas, levando-nos, Senhor, vai na nossa frente, livrando-nos de todo mal, nos dá uma noite de paz, de saúde, nos dá uma noite abençoada na tua presença. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Curvem as vossas cabeças e recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.